Olá pessoal, seja bem-vindo ao Física em Casa. Hoje nós vamos falar sobre coordenadas polares, tudo bem? Uma vez que ela é muito importante para que a gente possa desenvolver ou estabelecer outras relações, certo? Como a gente vai ver mais adiante, a gente vai tentar estabelecer o divergente em coordenadas polares, né? O rotacional em coordenadas polares, entre outras relações também que dependem desse sistema de coordenadas aqui, certinho? Deixa eu começar logo projetando aqui dois eixos principais, né? Y, X, certo? Como trata-se de coordenadas polares, certamente o sistema que nós estamos possivelmente trabalhando, certo? É um sistema que ocorre no plano, certo? E o sistema de coordenadas polares, certo? É um sistema em que a sua projeção está sobre uma curva que é exatamente uma circunferência, né? Eu vou colocar aqui um quarto dessa circunferência, tá? Um quarto dessa circunferência, certo? Isso aqui seria uma curva. Vou tentar projetar aqui certinho. A qual a gente vai estabelecer algumas projeções importantes. Vamos pensar primeiramente que sobre a curva eu vou projetar, né? Sempre eu faço, sempre nós temos que fazer isso, né? Projetar um vetor posição, certo? Então, sobre esse ponto aqui, eu vou ter dois versores importantes que caracterizam de fato a coordenada polar, certo? As coordenadas polares. No caso, o versor, que eu vou chamar de R chapéu, certo? Que ele é perpendicular à curva, em qualquer ponto da curva, ele é perpendicular e também está na mesma direção do vetor posição, certo? E um vetor que ele é perpendicular ao próprio R chapéu, que eu vou chamar de θ chapéu. Ou melhor dizendo, ele é tangente à curva, que no caso é representada por uma circunferência, certinho? Esse θ chapéu, ele, no caso a gente nomeia dessa forma por conta desse ângulo bem aqui, ó, que eu vou chamar de θ também. Porque esse ângulo ele varre exatamente, né, na mesma direção e sentido do ângulo de θ chapéu. Que no caso a sua varredura é sempre no sentido anti-horário, né? A gente faz essa varredura aqui no sentido anti-horário, certo? Veja, para a gente obter esses versores, nós precisamos primeiramente identificar o vetor posição. O vetor posição, certo? Ele é representado dessa forma: x na direção x chapéu mais y na direção y chapéu, né? No caso, caracterizando aqui os eixos y e x, tudo bem? Onde esse ponto bem aqui, ó, certo? Esse tamanho aqui é o tamanho x. E se eu projetar aqui no y, tem o tamanho y, certo? Então ele tem uma quantidade na direção x, uma quantidade na direção y, tudo bem? Veja, quem é o x? O x, ele vai ser quem? Se eu pensar aqui no triângulo, o x é r cosseno θ. E o y será o quê? R seno θ. E eu posso muito bem substituir aqui. Então, meu vetor posição, ele pode ser tratado dessa forma: R cosseno θ, a direção x chapéu, mais R seno θ na direção y chapéu, certo? Então, lembrando que x chapéu e y chapéu são os versores que estão na direção x, no caso aqui, x chapéu, e o versor que está na direção y, que eu defini como y chapéu, certo? Veja, o que nós podemos fazer? Eu vou isolar o R, aí nós temos o que?
Quando eu isolo o R, nós temos cosseno θ na direção x chapéu mais seno θ na direção y chapéu. E quem é cosseno θ x chapéu mais seno θ y chapéu? Eu vou logo adiantando para vocês que essa quantidade em parênteses é o próprio que? R chapéu. Esse versorzinho aqui que nós acabamos de definir, certo? Se eu pensar nele isoladamente, se eu pensar em projetar ele tanto na direção x chapéu quanto na direção y chapéu, nós temos o que? Aqui ainda continua sendo o mesmo ângulo, nós temos essa projeção única, né? Cosseno do ângulo na direção x, cosseno de θ na direção x, mais seno de θ na direção y. Justamente o que apareceu aqui, certo? Da mesma forma eu posso fazer para θ, tá? O θ, vamos pensar aqui que aqui eu tenho θ chapéu, certo? Θ chapéu. E esse ângulo aqui, ó, vou até colocar ele mais aqui, θ chapéu. Esse ângulo bem aqui é o próprio θ, certo? Se eu projetar aqui xy, certo? E sabendo que perpendicular a θ chapéu, esse é o ângulo θ, então aqui forma 90 graus. Então se eu chamar aqui de alfa mais θ é 90, certo? Então se aqui forma 90 graus, também, né, entre θ e esse tracejado aqui, então esse ângulo aqui é θ também, certo? Então eu vou apagar para a gente voltar a interpretar aqui, ó. Então na projeção x e y, se eu projetar no eixo x, o θ chapéu vai estar contra o sentido da direção x, certo? E vai ser o que? Seno de θ, certo? Vai ser seno de θ. Aqui não tem um ângulo, né? Tem todo aquele argumentozinho para a gente estabelecer essas relações rapidamente. Então aqui projetando para cima do eixo x é seno, projetando para cima do eixo y é cosseno, certo? Yx. Então é menos porque com sentido, quando eu projetar para o eixo y é mais, que é o mesmo sentido de y, certo? E é cosseno θ. Tudo bem? Cosseno θ na direção y. Tudo bem? E vou logo adiantando para vocês. Esse resultado aqui é justamente o que? É justamente a derivada de R chapéu em função de θ, certo? Em relação a θ. Então se eu derivar o R em função de θ, eu tenho esse mesmo resultado aqui. É justamente a derivação desse versor, né? Se eu derivar esse versor R, derivada do cosseno é menos seno. Derivada do seno é cosseno. Certinho? Derivada em relação a θ. Certo? Então esses dois versores são muito importantes dentro do sistema de coordenadas polares, certo? Eles irão aparecer muito. E principalmente aqui o vetor posição. Tudo bem? Pronto, pessoal. Vamos deixar aqui essas relações importantes, tá? Agora vamos estabelecer as bases contravariantes, certo? Estabelecer as bases contravariantes desse sistema. Variantes. O que seriam as bases contravariantes desse sistema de coordenadas? Veja, nós podemos representar o vetor em bases contravariantes. Lembram lá? A gente definiu sempre que o espaço vetorial que nós estamos trabalhando,
ele é contravariante, certo? Então qualquer vetor é representado de forma contravariante. Depois, lá na frente, nós vamos ver que, de fato, existe uma propriedade que está intrínseca que relaciona bases covariantes com contras variantes. A gente vai aplicar o tensor métrico, principalmente os componentes, sobre componentes dos vetores, certo? Pois bem, vamos pensar primeiramente que eu tenho aqui o vetor, vetor R, que é o vetor posição, que já estabelecemos aqui, só que numa representação contravariante. Então aqui eu vou ter R1 elementar 1 mais R2 elementar 2, certo? Eu enfatizo bem aqui que o R2 é uma notação da segunda componente, tá? Cuidado para não pensar que seja ao quadrado, né? A gente vai tentar sempre diferenciar da melhor maneira possível. Vejamos, aqui, essa representação contravariante pode ser igualar com o próprio vetor posição. Aqui já está definido o que é o vetor. Aqui representação contravariante, certo? Então, de maneira bem trivial, o elementar 1 é o próprio R chapéu, certo? E o R1 é o próprio R. Tudo bem? É bem trivial a questão da base, certo? Consequentemente, como a gente não tem uma outra representação em θ, então a componente R2 é zero. Tudo bem? A componente R2 é zero. O que mais? O que mais podemos ter? Precisamos da base elementar 2, certo? Como é que a gente faz? A gente não trabalha com vetor posição. A gente tem que trabalhar com vetor velocidade, certo? Então, quem seria o vetor velocidade? Se eu fazer a derivação desse vetor posição, em função do tempo, eu tenho o vetor velocidade, certo? De maneira direta, o vetor velocidade vai ser uma quantidade VR na direção R chapéu, mais uma quantidade ômega R na direção θ chapéu, certo? A gente pode ver muito isso fazendo a derivação de fato, né? Porque se eu derivar no tempo, vai ser derivada da primeira vezes a segunda, mais derivada da segunda vezes a primeira, certo? Eu posso fazer isso rapidamente para vocês verem, tá? Ó, se eu for fazer essa derivação, vai ser R dr chapéu dt mais que mais? R chapéu dr dt, certo? Essa quantidade aqui dr dt é o meu VR, R chapéu, certo? Vou trabalhar agora com essa quantidade, vai ser mais R dr chapéu dt. E vai ficar bem aqui, ó, o resultado. Vou fazer individualmente aqui rapidinho. Derivada em relação ao tempo. R chapéu é quem? Essa quantidade aqui. Cosseno θ x chapéu mais seno θ y chapéu, certo? Aí eu vou derivar. Derivada do cosseno menos seno θ dθ dt, certo? O dθ dt é a minha velocidade angular. Então eu já vou colocar direto. Vai ficar ômega na direção x chapéu, mais derivada do seno, cosseno, θ, dθ dt. Dθ dt é ômega também, na direção y chapéu, tá? Existe algum vídeo que eu faço essa derivação todinha, bem bonitinho, tá? No que diz respeito à velocidade de um corpo
que possivelmente possa também rotacionar, certo? Veja, só para vocês perceberem, se eu isolar o ômega, eu vou ter menos seno θ x chapéu mais cosseno θ y chapéu, que é quem? Que é o θ chapéu. Certo? Então, dr dt, dr chapéu dt é o que? É ômega θ chapéu. Então, aqui vai ser ômega θ chapéu. Certo? Que é o que eu já coloquei aqui para vocês. Tudo bem? Então, pelo vetor velocidade, eu posso ter a representação do elementar 2, certo? Porque essa quantidade aqui eu posso representar na forma contravariante. No caso, vai ser R1, elementar 1, mas... Opa! Não vai ser mais R1, né? Vai ser V1. Velocidade agora. Vai ser uma componente V1 elementar 1, mais uma componente V2 elementar 2. Certo? O elementar 1, ele não muda. Ele ainda continua sendo R chapéu. Certo? Então, se o elementar 1 é R chapéu, vou até mudar aqui, ó, presta atenção. Vou mudar para R chapéu. Então, quem é o V1? V1 vai ser o próprio VR. Perfeito, o próprio VR. Mas a gente não vai precisar dele, né? A gente quer saber quem é o elementar 2. Veja, o elementar 2, ele vai ser comparado com essa quantidade aqui, certo? Mas a gente precisa saber mais uma coisinha. Como é que a gente estabelece o elementar 2? Porque como ele é contravariante, a relação contravariante é justamente o quê? A derivada em θ do R chapéu, certo? Do próprio vetor posição. Isso aqui vem daquela definição, né? Que a gente trabalhou pensando em superfície, né? Da curva que nós estamos trabalhando, que a derivada do vetor posição de uma coordenada generalizada xi, certo? Esse aqui é 2, aqui vai ser o x2, e o meu x2, nesse caso, é o próprio θ, certinho? Então aqui eu já tenho, né, o elementar 2. Se eu derivar aqui em θ, eu tenho o quê? Derivada em θ do vetor posição. Vou até tirar logo daqui, ó. Quem é o vetor posição? É R chapéu. O R sai da derivada em θ. Aí vai ficar o que? Derivada de R chapéu em relação a θ. Aí eu peço para vocês recordarem que derivada em relação a θ do R chapéu é o próprio θ chapéu. Então, o elementar 2 é R, o que? θ chapéu. Isso aqui é importante, tá, pessoal? Isso aqui a gente vai levar em toda e qualquer transformação, certo? Ou demonstração de relações em coordenadas polares. No caso, elementar 2 contravariante, certo? E uma coisa que é importante, quem é o V2? O V2, que a gente vai precisar mais adiante, é quem? O V2, só pensar aqui, né? Veja, vou reescrever essa quantidade aqui e essa aqui, já substituindo o elementar 2. Então eu tenho aqui, vou colocar aqui logo, ômega R θ chapéu é igual aqui, ó, V2, o elementar 2 que é R θ chapéu, certo? Então olha só, cancela um R contra o R, o V2, certo? O V2, que é a segunda componente da representação contravariante do vetor velocidade, é igual a ômega. Isso aqui é importante para a gente estabelecer o elementar 2 covariante, certo? Que a gente vai ver mais adiante. Certinho?
Então, resultados importantes do que diz respeito às bases contravariantes. Esse resultado aqui é importante, esse aqui também, esse resultado e esse resultado aqui, certo? É muito importante. Agora nós vamos estabelecer resultados no que diz respeito às bases covariantes, tudo bem? Então veja, pessoal, o que nós obtivemos como resultado? Que o R1 é o próprio R, o elementar 1 é o próprio R chapéu, o que mais? O elementar 2 é o que? É R teta chapéu, e o V2 é o próprio ômega, certinho? 2 é o próprio ômega. Agora vamos em busca das covariantes, certo? Novamente, o meu vetor velocidade, na verdade a gente vai partir pelo vetor posição, né? Porque a gente já vai mexer em algumas componentes. Quem vai ser o meu R1? Agora, covariante, né? Componente. O R1 vai ser G1, 1, R1 mais G1, 2, R2, certo? Só lembrando que o R2 contravariante é igual a zero, né? Certinho? Veja, eu já estou fazendo direto, tá? Esse G1, 2, só lembrando que a métrica em coordenadas polares é 1, 0, 0, R quadrado. Isso aqui é o R quadrado mesmo, tá? Até colocar um parênteses aqui, ó. R ao quadrado, certo? Então aqui é a componente 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, certinho? Então aqui vai ser igual a 1, então o R1 é igual a R1 e o G12 é igual a 0. Então vai ficar isso aqui. Como o R1 contravariante é igual a R, logo isso aqui vai ser igual a R também, certo? Então o R1 covariante é igual a R, certinho? O que mais eu tenho que estabelecer? Veja, preciso do elementar 2, né? Como a velocidade é representada dessa forma aqui, né? Já demonstrei para vocês. Ômega R teta chapéu. A sua representação covariante vai ser o quê? Vai ser V1 elementar 1 mais V2 elementar 2. Tudo bem? Elementar 2. Uma coisa que também eu esqueci, né? Mas a gente pode ver depois, tá? Quem é o elementar 1? A gente pode ver depois. Vamos estabelecer o elementar 2, certo? Veja, aqui como o V2, a segunda componente contravariante é ômega, então a gente já pode pensar da seguinte forma. Pela métrica, né? Pela métrica, o V2 vai ser o quê? Vai ser a métrica. Deixa eu pensar aqui. Essa é a métrica 2, 1, V1 mais 2, 2, V2, certo? Então a expansão vai ser dessa forma aí, o V2, tá? Na verdade isso aqui é somado dessa forma, né? Só lembrando, só para lembrar como é que funciona aqui. J, V, J. Então aqui há uma soma, né? Depois que somou de 1, somou de 2. Manteve o 2, que é o índice livre, certo?
Pode pensar dessa forma em relação às componentes. G21 da métrica é 0, certo? G22 da métrica é R quadrado. Só que aqui parênteses, eu vou colocar parênteses porque aqui de fato é o R elevado ao quadrado, certo? Não é uma componente representado como contravariante, tá? V2, ou seja, isso aqui é o R quadrado, o V2 que é o próprio ômega. Logo V2 é R quadrado ômega. Isso aqui é outro resultado importante. Dessa forma, eu faço a comparação, né? O V2 elementar 2 vai ser essa quantidade aqui em θ chapéu. Tudo bem? Eu estou fazendo o contrário, mas eu vou provar que realmente esse elementar 1 é o próprio R chapéu. Por isso que eu comparo essa quantidade aqui com essa. Certo? Porque eu comecei, era para ter começado com R chapéu, mas isso não vai interferir em nada. Deixa eu pensar. Então aqui basta substituir. Então ômega R θ chapéu, essa quantidade aqui vai ser igual a essa, e o V2 é o que? R quadrado ômega elementar 2, certinho? Então aqui esse R também passa dividindo, vai ficar 1 sobre R, o ômega cancela, certo? Cancela o ômega, cancela esse R com o R daqui, então eu tenho que o elementar 2 covariante, olha só, passa o R dividindo, né? Vai ser o que? θ chapéu sobre R. Isso aqui é importantíssimo, tá, pessoal? É importantíssimo essa quantidade. E veja que é muito diferente, né? O elementar 2 contravariante em relação ao elementar 2 covariante. Aqui é R θ chapéu. Aqui é 1 sobre R θ chapéu. Certinho? E por fim, eu vou fazer bem aqui, né? Como o R pode ser representado, né? Pode ser representado na forma contravariante, na forma, desculpa, covariante também. Pode ser R1 elementar 1 mais R2 elementar 2, certo? O R2 ele vai ser o que? Ele vai ser 0, né? Se eu fizer a expansão dele na métrica, ele vai ser 0 também, tá? Eu vou deixar para vocês fazerem aí. Isso aqui é 0 também. Então essa quantidade aqui é 0, certo? Então aqui eu tenho o que? Diretamente, como o R1 também ele vai ser R, quando eu expandir, eu já expandi aqui, né? O R1 é R, então o elementar 2, na comparação desse com esse aqui, desculpa, o elementar 1, certo? É igual a R chapéu também, certo? Igual a R chapéu. Então por isso que a gente compara de fato essa quantidade com essa aqui. Esse elementar 1 é o próprio R chapéu e o V1 é igual a VR. Certinho? Então pessoal, eu demonstro para vocês todas as quantidades importantes no que diz respeito a coordenadas polares, certo? Para que a gente possa sempre utilizá-las quando for necessário, né? Quando a gente for mostrar o divergente em coordenadas polares, um rotacional em coordenadas polares, ou tentar deduzir algum fenômeno físico que de fato se comporta de acordo com as coordenadas polares, certo? E aí qualquer tipo de transformação vetorial que a gente possa nos deparar, a gente sempre tem que utilizar essas quantidades aqui, bases elementares, no caso covariantes, contravariantes, certo? E todos esses resultados aqui, todas essas informações serão muito importantes para qualquer tipo de transformação. Tudo bem?